Quantos querem ouvir uma palavra de Deus? Levante a sua mão. Por gentileza, abramos juntos em Cantares, capítulo de número 6. Cantares de Salomão, capítulo de número 6. Quero compartilhar com vocês uma palavra. Eu já, por algum momento, algumas vezes já compartilhei dessa palavra. Mas sempre podemos extrair algo novo e existe um propósito pelo qual queremos compartilhar essa palavra. Cantares 6, verso de número 10. Cantares, capítulo 6, versículo 10. Todos encontraram? Olha só, vou acompanhar aqui. Apenas um versículo. Quem é esta que aparece como a alva do dia? Formosa como a lua, pura como o sol, formidável como um exército com bandeiras. Vamos ler novamente? Vamos lá. Diga comigo, quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, pura como o sol, formidável como um exército com bandeiras? Muito bem. Eu quero falar nessa noite sobre um assunto muito legal. Eu quero falar sobre algo que realmente todos nós passamos. Todos nós vivemos momentos e muitas vezes os seus momentos trazem consigo as suas fases. Eu quero falar hoje sobre fases. Repita comigo, fases. Mais precisamente, diga comigo, as fases da lua e os seus reflexos na igreja. Você sabia que a lua, ela traz alguns reflexos na igreja? Você imagina isso? Eu quero compartilhar com vocês então essa palavra. Salomão, ao escrever 3 livros, na verdade ele escreve mais, mas os 3 livros foram para o cânon. E entre eles, o Cântico dos Cânticos, ou Cantares de Salomão, ele nos traz um livro muito picante, é um livro muito lido também para namorados, para casais, relacionamentos. É um livro também, dentro dessa perspectiva, ele também traz consigo um teor escatológico. Estava ouvindo o pastor Tiago falar sobre a escola de escatologia, e aqui representa também uma espécie de uma mensagem escatológica para a igreja. Dentro desse livro, Salomão aqui ele narra algumas experiências. E uma das coisas mais interessantes, a tônica desse livro, é justamente o seu amor para com a Sunamita. Quem era essa Sunamita? Sunamita foi uma mulher que Salomão, o rei Salomão, ele realmente ficou totalmente apaixonado. Ele amava esta mulher. Para você ter uma ideia, ele tinha 700 princesas e 300 concubinas. Mas esta aqui era diferente. Esta aqui era totalmente diferente para o rei. Nem todas as mulheres ele teve relação. Escute isso. Sabe por quê? Porque havia esse tratado político. Alguns casamentos que Salomão teve ao longo da sua vida foi por conta de relações diplomáticas com outros países. Então, por conta desse acordo, Salomão casava. E aí por isso ele teve 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, total de 1000. Entre essas 1000, a mais interessante da vida deste homem, desse sábio, deste rei, desse homem que realmente era uma enciclopédia, foi a diferente. Olha só, deixa eu só contar uma história aqui de como ele conheceu essa mulher. Segundo o historiador judeu do século XIX, Meyer Pearman, a história de Salomão se deu com a Sunamita da seguinte forma. Ele, certo dia, ele sabendo que havia um reinado vasto, ele propôs no seu coração, eu quero conhecer melhor as pessoas. Ele queria se relacionar. Diga comigo, um rei que pretende se relacionar
com as pessoas. Até então as pessoas tinham medo dele. As pessoas ficavam preocupadas com a sabedoria, porque era demais. As pessoas não se sentiam dignas de se achegar ao rei. E um certo dia ele pensou consigo: eu vou me disfarçar. Segundo o historiador, ele diz o seguinte, que Salomão, ele abriu mão da capa real, ele tirou a coroa, o cetro, e agora ele se vestiu como um pastor. Como seria a roupa de um pastor? Estou falando de um pastor agora como camponês. Ele pega, bota um cinto, pega um cajado e se disfarça de um pastor de ovelhas. E ele então, disfarçado, ele sai na madrugada para caminhar entre o seu reinado. E lá pelas tantas, de repente, ele passa em uma guarita onde os sentinelas ficaram desconfiados. E disseram: peraí, pastor, ou alto lá. E de repente, perguntaram para onde aquele pastor estava indo. E o pastor disse: olha, eu quero conhecer o reinado de Salomão. E eles então deram acesso, permisso para aquele pastor caminhar. E passou o dia inteiro caminhando, ouvindo as pessoas o que elas pensavam do rei, o que elas tinham a respeito do rei, qual era a concepção. Interessante que Jesus, uma certa feita, ele pergunta para os discípulos o que as pessoas diziam a seu respeito. E Salomão faz a mesma coisa. Por isso que ele é uma pessoa que tipifica a pessoa de Cristo. Por isso ser um livro escatológico. Interessante que ele, passeando pelo reinado, porque havia muitos lugares que ele não conhecia, porque ele não passava em certos lugares, que a sua carruagem real não passava. E ele foi passando por alguns lugares, até que ele chega num lugar baixo, e ali naquele lugar baixo havia um lagar, uma vinha, o lagar. O lagar é uma espécie de reservatório, onde pessoas pisavam em cima das uvas para produzir o vinho que ia para o palácio do rei. E esse camponês, esse pastor disfarçado, começou a ficar admirado, porque ele de repente ele viu ali, diga comigo, 7 torres, 7 trombetas, 7 jovens. Ele ficou admirado ao ver 7 torres, 7 trombetas e 7 jovens que estavam de prontidão. Entrando naquele lagar, ele viu que havia ali muitas pessoas com túnicas brancas. Diga comigo, túnicas brancas. Estavam vestidas de branco, mas não era um branco encardido. Era um branco realmente branco, limpo. E ele no meio daqueles funcionários que estavam trabalhando naquele lagar, de repente ele olha de longe e vê uma moça. E aquela moça era realmente acima da média. O coração do rei começou a bater mais forte. E de repente ele diz: quem é esta que aparece como a alva do dia? Formosa como a lua, pura como o sol, formidável como o exército com bandeiras. Interessante que o rei, ele ficou admirado com a beleza daquela moça, que estava ali trabalhando. Aí ele vai e pergunta para ela: olha, me conta um segredo. O que representa essas 7 torres? O que representa essas 7 trombetas e esses 7 jovens? Ela disse o seguinte: essas pessoas que estão ali, esses jovens, eles estão de prontidão, aguardando a chegada do rei. O rei um dia fez uma promessa que viria aqui, no lagar, e nos buscaria para o palácio. E aqueles jovens que estavam ali de prontidão, naquelas 7 torres, com 7 trombetas de ouro, eles estavam aguardando prontamente a chegada do rei, que um dia viria. Eu quero te dizer, diga para a pessoa que está próxima de você, diga assim: o rei está voltando. Quantos acreditam? Você não acredita nisso, senão você iria celebrar. Quantos acreditam que o rei está voltando? Essa era a promessa. Aqueles jovens estavam prontos para tocar aquelas trombetas de ouro.
se eles vissem a chegada do rei. Estavam aguardando. Aí, ele pergunta para ela, olha, ela disse para ele, naquela conversa, que ele não desse bola por ela ser morena. Era uma mulher morena, queimada do sol. Sabe por quê? Porque muitas vezes ela trabalhava à luz do sol. Ela trabalhava no calor do sol. E por essa razão a sua pele era morena. Porque ela estava trabalhando. É assim que o Senhor, quando vir buscar a sua igreja, Ele vai encontrar uma igreja que está trabalhando. Ele não vai buscar uma igreja que está no palácio, não. Ele vai buscar uma igreja que está trabalhando, que está servindo, que muitas vezes está lá no sol, pisando uva, no lagar. Mas todavia, você pode não ser visto por pessoas, mas alguém está te vendo. O Rei dos Reis está te vendo. Amém? No lagar, não dá ibope, gente. O lagar não é lugar de ibope. Ali não está ninguém filmando. No lagar não dá mídia. As pessoas não querem ir para o lagar. Mas este é o lugar onde o Senhor vai visitar e quer nos encontrar servindo. Diga para o teu irmão, precisamos trabalhar. Se estamos achando que estamos fazendo demais, eu quero te dizer que podemos fazer mais. Porque o nosso rei virá e buscar uma igreja que está servindo. Agora, nesse diálogo, nessa conversa, ele realmente chamou a atenção do rei a roupa daquela moça, que era totalmente branca. Como ela poderia trabalhar com as suas vestes brancas? E ela disse, olha, todo final da tarde, nós descemos até um riacho, e ali naquele riacho eu lavo as minhas vestes, para que quando o rei voltar, eu possa estar com as minhas vestes limpas. Que mensagem escatológica é essa? O rei quer te encontrar com as suas vestes limpas, sem mancha. Você pode nesta noite mergulhar nesse rio da graça e ser perdoado de todos os teus pecados. O rei quer nesta noite purificar as tuas vestes. O rei quer purificar a tua mente. O rei quer purificar pessoas aqui nesta noite. Agora, nessa conversa, nesse diálogo com o rei, de repente o rei não aguentou. E ele então se dá a conhecer e diz, olha, eu não sou um pastor. Eu sou o rei Salomão. E ela fica numa espécie de êxtase. E ele disse, olha, eu vou voltar para o meu palácio. Eu vou preparar um lugar. E vou voltar para te buscar. Nós temos uma promessa que o nosso rei iria para um lugar, preparar um lugar. Mas ele voltará para buscar sua noiva. Quantos estão esperando a volta do rei? Levante a tua mão, dá uma forte salva de palma. Vem, 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 Senhor. Agora, diante dessa relato histórico, nós vamos encontrar o seguinte, dentro desse versículo. Na narração de Salomão, ao ver a sunamita, ele diz o seguinte, formosa como a lua. Poderemos falar sobre vários pontos, como a alva do dia, formosa como a lua, pura como o sol, formidável como um exército com bandeiras. Você já viu um exército com bandeiras? Acontece todos os domingos aqui um exército com bandeiras. Há um exército levantando as bandeiras aqui neste lugar. Quem faz parte desse exército, levante a tua mão. Agora, eu quero falar hoje sobre as fases da lua. O que isso tem a ver com a igreja, irmãos? Você sabia que tem a ver? Interessante que as fases da lua têm muita coisa a ver conosco. Você sabia que a lua está aproximadamente 384.400 quilômetros de distância da Terra? Se nós fôssemos para a lua de a pé, inclusive quero dar uma dica para vocês, você levaria em torno de 14 anos para você chegar na lua. Não chegaria, porque não tem acesso de a pé. Mas isso é só um comparativo para você entender a distância. Se fôssemos de carro,
levaríamos em torno de 5 meses, longos 5 meses, porque é muito longe. Agora, o que a lua representa para nós, terrenos? O que a lua representa no nosso dia a dia? Você sabia que a lua influencia no nascimento? Você sabia que a lua influencia no corte de cabelo? Você sabia que a lua influencia diretamente na agricultura? Você sabia que um agricultor, ele consulta, ele olha o calendário para ver se a lua é favorável? Você sabia que para um pescador, ele tem conhecimento da lua, da maré, da revolta do mar? Ele sabe, porque existem momentos propícios para pescar. Essas e tantas coisas, a lua influencia diretamente no nosso comportamento, no nosso humor. Interessante isso. O que isso tem a ver? Agora, qual é a máxima que influencia a igreja? Eu quero usar os 4 pontos da lua, as 4 fases da lua. Quais são as fases? Diga comigo. Fase nova, fase crescente, fase minguante, fase cheia. E eu quero fazer um paralelo com a igreja de Cristo Jesus. Então, logo que a mensagem de hoje começa agora, diga comigo, as fases da lua e os seus reflexos na igreja. Eu falei aqui sobre 4 fases. A fase nova, diga comigo, fase nova. A igreja de Jesus, ela teve um início. Ela foi um dia nova. Sabe onde ela começou? Ela começou na cruz. Interessante que um membro dessa igreja nova, ele era um improvável. Esse cara que estava ali, ao lado de Jesus, começou a igreja com um membro que estava numa situação difícil, mas que reconheceu Jesus. Eu quero te dizer que o nosso Rei, que o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, Ele se agrada em pegar pessoas improváveis. Quer ver? Dá uma olhadinha para o teu lado aí. Essa pessoa que está ao teu lado, ela era improvável ele estar aqui. Ele era improvável. Eu estou aqui não porque eu sou bom, porque realmente a bondade me alcançou. Porque eu também era um improvável, ou sou um improvável. Então a fase nova é realmente uma fase onde existe muita expectativa. A fase da lua nova, por exemplo, ela é também conhecida como uma fase invisível. Porque às vezes você não consegue ver a lua nessa fase nova. Mas você sabe que existe. Assim é a igreja. Por um momento Jesus se encontrou sozinho na cruz. Mas ali estava uma igreja poderosa. Uma igreja poderosa, ela não é constituída de muitas pessoas, mas sim de pessoas comprometidas. Nós nunca teremos uma igreja 100% se os membros dela forem apenas 50%. Nós nunca teremos uma empresa 100% se os membros que fazem parte dela, se os funcionários se doarem apenas 50%. Você nunca terá uma família 100% se você se entregar pelos seus filhos apenas 50%. E Jesus, como o início, como o dono, como o rei, como o noivo, ele se entregou não 50%, ele se entregou por completo. Ele se doou por completo. O reino, irmãos, funciona realmente com intensidade. Você não é obrigado a fazer. Agora, se um dia você quiser fazer, faça o teu melhor. Diga para o teu irmão, faça o teu melhor. Mas pastor, eu já estou fazendo. Continue fazendo o teu melhor. Quando o Senhor voltar, Ele quer encontrar uma igreja fazendo o seu melhor. Assim como Salomão tinha 1000 mulheres, mas apenas uma ele considerava como a sua noiva. Apenas uma ele fez a promessa de voltar a buscar. Jesus tem muitas igrejas, mas apenas uma vai subir. Quem faz parte dessa igreja que vai subir? Eu não estou falando aqui de placa, irmãos. Eu não estou falando aqui de nomenclatura.
Eu não estou falando aqui de estatuto, de CNPJ, eu estou falando de uma igreja espiritual. A igreja corpo de Cristo. É sobre essa igreja. É sobre a noiva que estiver com as suas vestes brancas, purificadas, limpas, encontrar trabalhando, buscando. É essa noiva que ele vai buscar. Agora, a fase nova, realmente, ela é um tanto desafiador. Porque na fase nova as pessoas às vezes não dão muita credibilidade. As pessoas olham de repente para você ou para o teu projeto e às vezes podem ver nele, não ver muita credibilidade. Mas isso faz parte do novo. O novo gera incerteza. O novo nem sempre as pessoas aceitam com uma certa totalidade. E assim foi com a igreja. As pessoas olhavam a igreja e viam nela uma ameaça. Eles achavam que essa igreja duraria apenas alguns dias, que era forno de palha, que esta igreja ela não teria a relevância que se tornou. Eles achavam que era apenas um encontro de homens, de alguns revolucionários ou baderneiros, de alguns que estavam indignados com o judaísmo, de alguns galileus que não queriam trabalhar. Tu imagina o perfil desta igreja? Aí um líder, um pastor, com 12 pessoas que estavam ali constantemente do lado dele, jovens, mas que ele deu a oportunidade para esses jovens viver experiências extraordinárias. Eu quero te dizer que aqui é um lugar de nós vivermos o sobrenatural de Deus. Essa igreja nova, ela foi muito falada, ela foi muito observada. As pessoas observavam. Uma empresa que começa, vamos agora trazer para nossa realidade, na sociedade, uma empresa às vezes, o que dizer de uma Tramontina? O que dizer de uma empresa conhecida no mundo? Mas que lá atrás, as pessoas olhavam para ela e não depositaram muita confiança. O que dizer de uma concessionária, por exemplo, chamada Ford? Quando lá atrás, nem sempre o início é fácil. Diga comigo, o início, geralmente, não é fácil. É um início de um casamento. Se falarmos aqui aos casais, quantas dificuldades nós tivemos no nosso início do nosso casamento. Era uma maravilha. Agora, houve os seus embates, houve as suas dificuldades. São duas pessoas totalmente diferentes, culturas diferentes. E agora vocês vão morar juntos, vocês vão dormir juntos, vocês têm gostos diferentes, mas vocês são um só. O início não é fácil. Agora, com o passar do tempo, as coisas vão amadurecendo. E a igreja, ela passou pela segunda fase. Diga comigo, a segunda fase da igreja. Mais forte, a segunda fase da igreja é a fase da lua crescente. Diga comigo, lua crescente. A igreja, ela passou pela fase da lua crescente. A igreja, ela começou a crescer. Ela passou do estágio nova para dias depois passar pela fase crescente. E essa fase é boa. Todos nós almejamos crescer, sim ou não? Todos nós almejamos crescer. E a igreja, por sua vez, ela começou a tomar proporção. Começou com 12. Aí um traiu, aí foi substituído por Matias. Aí começou, Jesus ressuscita, conviveu com eles 40 dias, depois foi assunto aos céus, e disse para eles, olha, agora vocês vão para Jerusalém. O caminho de um dia, eles andaram 1080 metros, no sábado, até chegar lá. E agora eles já estavam reunidos no cenáculo. Diga comigo, reunidos no cenáculo. Lucas, ao escrever o livro de Atos, Lucas está dizendo que eram quase 120. Quase 120.
estavam reunidos num só lugar. Eles ficaram reunidos, sabe quantos dias? 10 dias. Eles ficaram ali esperando a promessa do Consolador em torno de 240 horas. 10 dias, vezes 24. Eles estavam orando constantemente. Era uma igreja que estava crescendo, mas que aguardava a presença do Espírito. Uma igreja que cresce é uma igreja cheia de Deus. Nós não vamos crescer com o modismo, nós não vamos crescer com a força do nosso braço, nós vamos crescer cheios do Espírito Santo. Quantos querem isso? Essa igreja começou a crescer, foram cheios do Espírito Santo. Numa pregação de Pedro, quase 3.000 almas se converteram. A igreja começou a ganhar notoriedade, a igreja começou a aparecer, e tudo que aparece incomoda. Começaram a ver a igreja diferente. Aquilo que alguns lá atrás não viam perspectiva de crescimento, agora começaram a ver a igreja crescer. E os apóstolos ali se movendo de um lado para o outro. E eles começaram a alcançar nações. Com um evangelho simples, mas de poder. Eles não tinham a internet que nós temos hoje. Eles não tinham a luz elétrica, esses canhões tão lindos que nos dão a sensação de mudar de cor. Eles não tinham um som tão bom como esse. Eles não tinham a facilidade, a viabilidade de se deslocar em tempo de 1h15 até São Paulo, em mais de 1.000 quilômetros. Mas eles tinham algo que hoje a igreja precisa: ser cheio do Espírito Santo. Hoje nós temos tudo, e às vezes falta algo primordial. Os nossos cultos, às vezes não falta nada. Nós temos um bom som, nós temos instrumentos de qualidade, nós temos bons cantores, nós temos tudo. Um local bom para você estar acomodado. Se tiver quente, a gente liga o ar, transmitido com capricho. Mas o que adianta termos tudo se falta o mais importante? Quantos vocês estão entendendo isso? O mais importante do culto não é isso, mas é saber se ele está. O melhor culto, irmãos, é quando ele está presente. Quantos já sentiram ele aqui nesta noite? Diga comigo, não existe culto ruim. Diga para o teu irmão, não existe culto ruim. Existe crente ruim de culto. Dá uma olhadinha para o teu irmão se é um crente ruim de culto. Não existe crente culto ruim, irmão. Existe crente ruim de culto. Tem crente que é ruim de culto. Viu? Pode vir um anjo, ele não sente nada. Pode descer um apóstolo aqui. Elias pode vir aqui pregar. Moisés, e ele fica ali. Mas o crente bom de culto, irmãos, é tu dizer: Jesus está aqui. O cara já se derrama. Cara, não importa quem vai pregar, o importante é que ele vai estar lá. Às vezes a gente está preocupado com quem vai cantar, né? Às vezes passa essa dúvida: quem prega hoje? Ou vou ou não vou? Cara, indiferente quem pregue. O melhor culto é aquele que ele está. Indiferente quem vai pregar, quem não vai, quem vai cantar, quem não vai. O culto é pessoal, irmãos. O culto é pessoal. Depende mais de você. Se você não abrir o teu coração, ninguém vai abrir. Agora, se você abrir o teu coração, Deus pode mudar a história da tua vida. Amém? Então, a fase crescente é uma fase boa. É uma fase onde ela começa a ganhar proporção e eles começaram a se espalhar, crescer, multiplicar. A Bíblia diz lá em Atos 2, aqui eu vou falar as fases que a igreja passou. A fase lá na cruz, no Calvário, agora nós vamos pular para Atos, dias depois. Essa fase, ela começou a tomar uma proporção. A Bíblia diz que todos os dias o Senhor acrescentava à igreja aqueles que haviam de ser salvos. Já pensou? A gente precisa fazer a nossa parte.
Mas o maior interessado em salvar chama-se Deus. Nós não salvamos. A gente corre atrás. E para ganhar uma alma existe muito empenho. De tempo, de oração, de investimentos. Você sabia disso? Tudo isso faz parte do processo. Agora, quem convence o homem do pecado, da justiça e juízo, chama-se Deus. É o Espírito de Deus. E nessa fase crescente, irmãos, eles começaram a chamar a atenção do império. O Império Romano era um império que governava, estamos falando aqui há 2000 anos atrás. Era um império forte, que operava, e Israel era uma província especial de Roma. Assim como o Egito, ou seja, pertencia, pagava tributo, pagava o imposto a Roma, mas tinha suas características especiais, ou seja, o seu credo religioso era com eles, aonde o judaísmo entrava em cena. Mas a questão do imposto prestava contingência para Roma. Só que com o passar do tempo, começou a crescer e de repente as pessoas começaram a ficar preocupadas. Quero te dizer uma coisa, nem todo mundo vai ficar feliz com o teu crescimento. Não é, pastor? O teu crescimento incomoda. Infelizmente. E pessoas às vezes são incomodadas, seja num ambiente de trabalho. O cara começou a fazer um pouco a mais, olha, tu já está incomodando. Sabe, incomodando quem? Incomodando quem não tem objetivo nessa empresa. Assim também é na casa de Deus. Aqui dentro não estamos concorrendo com quem é o maior. Pelo contrário, havia uma discussão entre os discípulos. E os discípulos estavam dizendo o seguinte: eu sou maior. Aí Pedro, não, eu. Aí João, eu. Tiago, eu. Bartolomeu, eu. Judas, eu. E Jesus, sabendo a intenção do coração deles, disse assim: olha, quem quiser ser o maior, que seja o menor e sirva. Maior para Deus é quem tem capacidade de servir um menor. Quer ser grande? Quantos aqui querem ser grande? Começa a servir aqueles que teoricamente estão abaixo de você. Começa a servir aqueles que teoricamente são menor. Para Deus você vai ser grande. Na sociedade, o grande tem de ser servido. O grande tem de ser reverenciado. O grande tem de ser quase que venerado. Para Deus não, o grande serve. Aqui dentro, quem é grande serve. Você é grande, quantos grandes nós temos aqui? É porque tem a capacidade de servir. Uma igreja que serve é uma igreja grande. Queremos ser a maior igreja, sim ou não? Vamos servir. Vamos servir. Sendo assim, com essas características, nos tornaremos grandes. Agora, eu vou pressar um pouquinho. Falamos sobre a fase nova. Falamos sobre a segunda fase, a fase crescente. A igreja passou por esse processo. O terceiro processo que a igreja de Cristo passou, dentro desta linha, desse raciocínio, com as fases da lua, é a fase minguante. Diga comigo, a fase minguante. Essa fase é um pouco difícil. Sabe o que é a fase minguante? A fase minguante é aquela fase que parece que as coisas não vão. E a igreja ela também passa por isso. Estamos vivendo momentos de fases aqui. E às vezes podemos estar vivendo exatamente essa fase. A fase minguante é uma fase que parece que as coisas não estão acontecendo. Mas eu quero te dizer, estão acontecendo. Mas parece que não. A fase minguante é aquela fase que você ora, que você busca, que você clama, que você chora, que você corre atrás e parece que não vem ninguém. Ela é o contraponto da fase crescente. É a fase que mingua as coisas. De repente há uma lua focada para a tua casa, há uma lua minguante direcionada para a tua casa. De repente você está assim.
A fase minguante é aquela que você vai no posto e diz assim, olha, cuida para não derramar, bota 10 pila hoje. Não derramar pelo excesso, pela preciosidade desses 10. Tem alguém que já passou pela essa fase? Só eu? Só eu? Ou você está encabulado? A fase minguante é aquela fase que você vai na despensa e abre eu vou comer o que hoje? E você vê que não tem muita opção. Existe uma fartura. A fase minguante é aquela fase que parece que as coisas não acontecem. E a gente não vê a hora que essa fase mude. Quantos acreditam que existe essas fases? Levante a mão. E na igreja também. A fase minguante, parece que em vez de vir as pessoas parece que saem. Vem um, nós celebramos, mas sai 2. Mas então tem coisa errada. E agora tem coisa errada. Não, irmãos, é uma fase. É uma fase. De repente o teu casamento pode estar passando por essa fase. Você está mais para lá do que para cá. De repente há uma fase minguante no meio da tua cama. Um vira para um lado, outro vira para o outro. Você está prestes a tomar decisões. Se essa fase não passar rápido. A fase minguante, a igreja passou por isso. No primeiro século da igreja, no ano 67, nós vamos ver o seguinte, o imperador Nero, o 6º imperador de Roma. Certa feita ele coloca fogo em Roma. E as pessoas ficaram com muita raiva dele. E sabe o que ele fez? Colocou a culpa nos cristãos. Aí começou a perseguição. A primeira perseguição foi em 67. Mais explicitamente. Claro que a perseguição sempre houve. Mas explicitamente Roma começou isso. E aí Nero mandou os caras. E aí as torturas começaram. A tal ponto, gente. Eles costuravam um cristão em um couro de algum animal selvagem e largavam para os cães comer. Destroçar, vivo. Eles colocavam também, eles abriam um animal, por exemplo, um burro, por exemplo, abriam, tiravam as vísceras para fora, e de repente colocavam o cristão lá dentro, costuravam o cara dentro da buchada daquele burro, só deixava a cabeça do lado de fora. Animal morto, e o cristão nu dentro. Ele ia entrando num estado de decomposição, bichos comendo ele, vivo. Muitos, por exemplo, no período de Nero, cristãos colocavam alguma cera inflamável e prendiam eles em postes e ateavam fogo. No jardim particular de Nero havia tochas funcionando, mas eram cristãos que estavam queimando, pendurados. Que fase minguante, hein? Os cristãos, por exemplo, aí com o passar dos anos, veio uma segunda leva, por exemplo, de perseguição que aconteceu, que foi no período de 81 com Domiciano. Aonde nesse período aí nós vamos ver o apóstolo João sendo colocado dentro de um tonel com azeite, com óleo fervendo. Onde depois ele foi lançado na ilha de Patmos. E lá na ilha de Patmos, ele teve a revelação do Apocalipse. Eu quero te dizer, não significa que você possa estar passando por uma fase minguante. Mas isso não significa que Deus não está passando com você. A Bíblia diz que se passares pelo fogo, a chama não arderá. Se passares pelas águas, elas não te submergirão. Ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, diz o salmista, não temerei mal algum, porque tu estás comigo.
Essa é a certeza que nós temos. Nessa fase, por exemplo, se prendiam os cristãos, e isso nós vamos ver mais para frente, já na Idade Média. Nós vamos ver ali os cristãos sendo na Inquisição, a Santa Inquisição, na Idade Média, né? Na Idade das Trevas, aonde as pessoas se levantavam contra a igreja, contra o papado. Alguns eram presos colocados até em lugares altos, perto de colmeia, onde as abelhas ficavam, um enxame para essas pessoas. Torturas e mais torturas, olha só, alguns eram entregues aos porcos, tortura do caldeirão, tortura das abelhas. Uma das coisas comuns desse tempo era a crucificação. Muitas pessoas foram crucificadas no período do Império Romano. Era muito comum. Então, ser cristão naquele tempo era ser realmente um mártir. Ser cristão naquele tempo era realmente o cara tinha que estar muito comprometido, porque ele poderia a qualquer momento ir para a cruz. Hoje em dia não é tão difícil assim. Hoje, por muito pouco, as pessoas não querem mais ir para a igreja. Isso é uma grande verdade. Hoje, por qualquer coisa, irmão, se o irmão não olhar para o lado, não cumprimentar, não der a mão, já é um motivo de morte para a pessoa não vir mais para a igreja. Me desculpa a minha sinceridade. É que diante desses fatos, gente, eu não posso ser injusto. Os caras passaram, deram a vida pelo Evangelho, deram a vida no momento mais crucial da vida deles. Numa fase minguante, os caras realmente não abriram mão, preferiam morrer do que negar sua fé. Diga para o teu irmão, não negue a sua fé. E às vezes a gente nega a fé, irmãos, por qualquer bobagem. Por qualquer copo de cachaça, por qualquer rabo de saia, as pessoas estão dispostas a negar a fé. Desculpa, mas isso aqui nós não podemos brincar de evangelho, irmãos. Ou nós estamos realmente falando o que acreditamos, ou se não, é verdade. Não negue a tua fé. Na fase minguante é uma fase difícil. E às vezes a gente se pergunta, será que Deus está comigo? Quantos aqui já perguntaram? Será que Deus está no negócio? Quero contar um testemunho. Um missionário, pregador do Evangelho, pregava o Evangelho em muitos lugares. Certo dia, ele estava passando por uma dificuldade. Ele tinha um sapato. Esse sapato estava furado. Deixa eu ver se esse aqui não está. Esse aqui, não. Ó, sabe o que é um sapato furado? Tu bota jornal no sapato, usa a sola. Quem já usou aqui? Não precisa levantar a mão. Você bota um forro, uma palmilha de jornal, só que de repente o lugar que você pisa está úmido, e aquilo começa a umedecer, esbugalhar aquele jornal, e de repente está na brita. Agora, com o passar do tempo, aquele missionário estava triste, porque ele não tinha um sapato, o sapato dele estava furado. E ele chegava em algumas igrejas conservadoras, dobrava os joelhos e ficava assim, não de costa. Era muito comum as pessoas ficarem um tempo na igreja orando, uma meia hora, uma hora orando, antes de começar o culto. E aí as pessoas, comum de orar assim. E esse missionário já orava de lado, para as pessoas não verem que o seu sapato, que a sola dele estava furada. E lá pelas tantas, ele ali pedindo misericórdia, de repente veio uma criança e começou a fazer costinha justamente no buraco da sola do sapato do missionário. Ela achou, irmãos, começou a fazer costinha, justamente, ele sentiu algo, uma costinha no pé, olhou uma criança brincando. Ou seja, na concepção dele, a sua dificuldade foi exposta. Quantas vezes as nossas dificuldades parece de repente vem e coloca a luz. E aquele missionário então pediu para aquela criança sair e começou ali a chorar. Senhor, olha o constrangimento, olha a vergonha. Com o passar do tempo naquela oração, entre meia e uma hora de oração antes do culto começar, passou-se uns 20 minutos, de repente veio um homem em lágrimas chorando.
e bateu no ombro daquele missionário que estava ajoelhado. E disse: missionário, eu vim te trazer um par de sapato. E o missionário olhou assim e disse: eu não te pedi sapato. Ele disse: não, é que o meu filho, de 5 anos, ele disse para mim: pai, compra um par de sapato para o missionário. Até aí está tudo certo, irmãos. É que o grande detalhe é o seguinte: aquele menino era mudo e surdo, e no momento que tocou na sola do sapato do missionário, Jesus curou aquela criança. Eu quero te dizer que você pode estar passando pela fase minguante, mas na fase minguante, Deus está contigo. Amém? Aplauda Ele. É nessas fases que nós vamos desfrutar do milagre. É nessas fases impossíveis ou improváveis que nós vamos desfrutar da bondade e da misericórdia de Deus. A igreja passou pela essa fase. Mas eu quero te dizer, existe uma fase que está por chegar sobre a tua vida. Há uma fase nova chegando sobre o Ministério Manancial de Vida, pastor Jabez. Já passou pelo início, pela crescente e até pela minguante. Isso tudo faz parte de uma maturação, de uma maturidade, para você estar preparado para a próxima fase que vai chegar. Diga comigo: fase nova, fase crescente, fase minguante. Qual é a próxima fase da igreja? Eu quero te dizer, como profeta, como pelo Espírito da profecia, há uma fase cheia chegando sobre a igreja de Cristo. Há uma fase cheia, há uma lua cheia, cheia de bênção, cheia de vitória, cheio da providência de Deus.